Olá, tudo bem? Meu nome é Yaritza Silva, faço parte da turma de didática e hoje nós iremos conversar sobre o artigo Não é Ninguém, é o Professor, de Caroline Fanisi e José Sérgio Carvalho. Cada estudante brasileiro passa, no mínimo, 10.000 horas da vida escolar ao lado de professores. 10.000 horas em que, na maior parte do tempo, o docente está presente e é quase invisível. É justamente esse paradoxo que o artigo Não é Ninguém, é o Professor, sobre a figura docente e seu ofício, de Caroline Fanisi e José Sérgio Carvalho, discute. Ele mostra como a figura do professor foi sendo despersonalizada pela lógica atual da educação. Esse texto toca em algo que muitos educadores vivenciam diariamente: a sensação de que sua singularidade e experiências são ignoradas em favor da metodologia e do padrão. Caroline Fanisi é doutora em Educação pela USP, com uma tese justamente sobre o sofrimento docente. José Sérgio Fonseca de Carvalho é professor titular da FEUSP e um dos principais especialistas brasileiros no pensamento de Hannah Arendt aplicado à educação. O artigo foi publicado em 2024, na Educação em Revista, e aborda um tema de grande relevância: a transformação do professor em uma figura despersonalizada, um ninguém. A pesquisa de Fanisi sobre o sofrimento docente encontra respaldo em dados alarmantes. Em 2023, mais de 300 mil professores brasileiros foram afastados por transtornos mentais. Não se trata apenas de uma discussão teórica, mas de um problema que afeta concretamente a vida de milhares de educadores. O artigo começa com a crônica de Rubem Braga, que ilustra perfeitamente o problema. Eis um trecho: tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo meu café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei-o uma vez: "Como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém?" E ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera de bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada, e ouvir uma voz lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, não senhora, é o padeiro." Assim, ficavam sabendo que não era ninguém. Essa metáfora ilustra como certas profissões são reduzidas às suas funções, despojadas de personalidade. No ambiente escolar é comum ouvir frases como: "Quem está no terceiro ano?" E a resposta é: "Ah, é o professor de matemática", sem a menção ao nome ou à identidade da pessoa. E é exatamente isso que Fanise e Carvalho querem mostrar: como o professor, assim como o padeiro, foi sendo reduzido a uma função, despojado de si. E como isso afeta profundamente não só a sua identidade, mas a própria educação. Para aprofundar essa questão, os autores recorrem à filosofia de Hannah Arendt, especialmente os conceitos de alguém e ninguém. Para Arendt, ser alguém significa revelar-se por meio de atos e palavras no mundo. É através da ação e do discurso que mostramos quem realmente somos, a nossa singularidade. Ela diz: desse alguém que é único, pode-se dizer verdadeiramente que antes dele não havia ninguém. Por outro lado, o ninguém é aquele que foi reduzido à sua função, limitado a comportamentos previsíveis. Lhe foi tirado aquilo que o tornava único. Os professores que marcam a vida dos estudantes geralmente não são aqueles que seguem as regras e técnicas rigidamente, mas aqueles que trazem algo de singular na sua forma de ensinar, na sua presença, na sua maneira de se relacionar com os alunos e com o conhecimento. O artigo demonstra que existe hoje um discurso dominante de tecnicização da educação. Esse discurso coloca a técnica, o método e os procedimentos padronizados no centro do processo educativo, como se eles fossem autossuficientes. Nessa lógica, o professor ideal seria aquele que simplesmente executa as tarefas prescritas, independentemente de quem ele é. A educação, então, passa a ser vista como uma linha de produção, onde o importante é seguir o manual de instruções. Isso se manifesta diariamente nas escolas. Nas redes de ensino, os professores recebem scripts detalhados de aula, e às vezes até mesmo o tempo exato que devem gastar com cada atividade. Arendt te ajuda a entender esse problema através do conceito de vita activa, que inclui 3 dimensões da existência humana: o trabalho,
ligado à sobrevivência, a obra, que é a produção de objetos duráveis, e a ação, que é a interação que revela nossa singularidade. O que acontece na tecnicização é que a educação é reduzida ao trabalho repetitivo, quando ela deveria ser principalmente focada na ação, que é esse encontro imprevisível entre pessoas únicas. É a transformação de algo essencialmente humano e relacional em um processo mecânico e previsível. Em contraste com essa visão tecnicista, o artigo defende a importância de reconhecer o professor como alguém. O professor, nessa posição, é aquele que revela sua singularidade através da sua prática. Ele assume a autoridade não como poder, mas como uma responsabilidade e como autoria. É aquele que apresenta o mundo aos alunos a partir da sua própria perspectiva, permitindo que o imprevisível e o novo surjam no processo educativo. Essa visão do professor como alguém dialoga diretamente com o que Maurice Tardif chama de epistemologia da prática profissional. Tardif define isso como o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano. O que Tardif demonstra é que os saberes dos professores são plurais, são temporais e personalizados. Eles não se reduzem a técnicas ou teorias, porque eles incluem a experiência vivida, a história pessoal, os valores e as crenças do professor. Um exemplo dessa epistemologia da prática é o caso onde um professor de história, por exemplo, percebe que os seus alunos estão impactados por um evento recente. E então ela modifica o seu planejamento para discutir esse evento à luz dos conteúdos históricos que estava trabalhando. Assim, ela não mobiliza só o seu conhecimento disciplinar, mas também sua sensibilidade com o momento e com os alunos. Isso ilustra um saber que não está nos manuais, mas que se constrói na experiência vivida dentro da sala de aula, na singularidade de cada professor. É um saber que reconhece a indeterminação como parte essencial do processo educativo, não como um problema a ser eliminado. Para visualizar melhor as diferenças entre as duas concepções, é útil comparar o professor ninguém e o professor alguém em várias dimensões. Em termos de identidade, o professor ninguém é reduzido à sua função, enquanto o professor alguém é reconhecido pela sua singularidade e sua história pessoal. Na atividade, um executa técnicas e segue comportamentos previsíveis e o outro se revela através da sua prática. Na relação com o saber, um vai aplicar metodologias padronizadas e o outro vai mobilizar os seus saberes plurais e experienciais. Na autoridade, um vai se basear em procedimentos e o outro na autoria e na responsabilidade. Na relação com os alunos, um estabelece relações impessoais e o outro cria encontros entre singularidades. E nos resultados, um busca previsibilidade e controle, mas frequentemente experimenta um mal-estar, e o outro aceita a imprevisibilidade e a novidade, encontrando mais realização. Fanise e Carvalho levantam uma questão importante. Será que essa tentativa de transformar o professor em ninguém está ligada ao adoecimento e ao sofrimento docente? Pesquisas recentes confirmam essa relação. Um estudo de 2023, publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, mostrou que os professores insatisfeitos com o trabalho apresentaram mais sintomas depressivos, de estresse e burnout. E segundo o levantamento, 60% desses professores estavam insatisfeitos com o trabalho. E essa insatisfação se conecta diretamente ao sentimento de impotência na sala de aula. Entre os depoimentos documentados e as falas que ouvimos diariamente de educadores, há um em comum: não me reconheço mais nesse trabalho. Isso demonstra que a valorização do professor não passa apenas por melhores salários ou condições materiais, embora isso seja fundamental, mas também pelo reconhecimento da sua autoria, do seu lugar como alguém no processo educativo. Nas oficinas que fizemos em sala, durante as aulas de didática, quando descrevemos os professores marcantes, vimos isso claramente. Lembramos do professor como um indivíduo, como uma pessoa. Mas no dia a dia, ele parece pouco como sujeito e muito como função. Se cada estudante passa no mínimo 10.000 horas ao lado de professores, como aceitar que esse tempo seja vivido com ninguém? Deixo para vocês duas perguntas finais. Como podemos resgatar a figura do professor como alguém único? E como a formação docente pode valorizar essa singularidade? E então, gostaria de encerrar com a frase que dá título ao artigo: não é ninguém, é o professor.